Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu estava aqui orando, eu estava aqui pedindo uma palavra para hoje e Deus me deu uma palavra e eu vou estar compartilhando com vocês. É interessante falar que eu estava no meu dia e conversando com uma pessoa num momento que Deus pediu para eu falar algo que eu nem sabia por que estava falando, e quando eu abri a Bíblia, confirmou o que eu tinha falado. E a questão é o seguinte: o que é o ensinamento? Ensinamento sobre a vaidade. Tanto que eu até parei quando eu estava lendo para pensar, por que eu quero ler tanto se é o Espírito Santo que vai falar, né? Muitas vezes nós queremos saber demais, nós queremos saber o futuro, mas aqui a Bíblia vai falar conosco, amém? Então que o Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para trabalhar, para agir, para falar o que tem para ser dito, Espírito Santo, porque é somente aquilo que o Senhor nos concede que pode causar efeitos e frutos com aquilo que o Senhor nos dá. Então que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar, né? Que nós venhamos nos esvaziar para ouvir a tua voz. Cumpre os teus propósitos, Senhor, na vida daqueles que escutam. Repreendo toda distração, que eles venham a entender aquilo que eles precisam na vida deles, no nome de Jesus. A palavra que Deus me deu está em Eclesiastes, capítulo 6, e diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o quanto a sua mão deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Irmãos, o que Deus está falando sobre isso? Eu estava estudando a palavra, Deus está falando sobre a vaidade. Eu estava discutindo justamente isso com uma pessoa, né? E eu estava pensando, né, sobre esse questionamento. Por que nós queremos saber tanto? Para que saber tanto? O nosso saber é motivado pelo quê? Tem vezes que nós queremos saber isso, saber aquilo, saber, mas não sei o que mais. Mas para que frutos? A Bíblia ela diz em vários momentos sobre frutos, sobre propósitos. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos no reino de Deus pelos frutos, pelas obras, não pelo esforço ou pelo saber. Quando nós temos experiência com Deus, nós vamos ver que mais do que frutos, mais do que grandes conhecimentos a ser mostrados, ou grandes eloquências, palestras, grande vaso a ser exposto, nós temos experiência para nos encher de coisas, de frutos que Deus quer operar na gente. Tem frutos que Deus quer que operar na gente, ou que faz com que a gente opere, que nem visíveis são. Muitas vezes nem expostos são. Quando o vaso ele vai se enchendo do azeite, por exemplo, é uma figura aqui que eu estou trazendo, né? Que Deus está me ministrando. Esse azeite, ele está ali dentro do vaso. Às vezes nem exposto ele não está. Outra coisa que Deus me traz à memória aqui. Humilhação.
humilhação, ela é algo que José viveu, ela é algo que muitos homens de Deus viveram. Estevão, quando estava sendo apedrejado, sofreu humilhação. O próprio Cristo sofreu humilhação. Cadê a vaidade? Mas cadê o fruto? Estevão estava olhando para o céu. Jesus estava cumprindo um grande propósito. E muitas vezes nós não queremos passar por humilhação. Muitas vezes nós não queremos passar por certas coisas, sendo que Deus, ele tem um propósito em tudo. Então, por que do saber? Por que de querer saber demais? Voltando ao começo do que eu estava falando. Por que de querer expor os frutos? Por que de querer tanto falar sobre experiências? Por quê? Qual é a sua motivação para questionar? Qual é a sua motivação para saber? Você é uma pessoa que quer que a sua sabedoria seja exposta para que haja frutos somente no momento certo? Ou você é uma pessoa que quer expor por expor e saber por saber? Então aí o que a palavra vai falar? Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Olha só. O homem a quem Deus conferiu riqueza, bem e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Irmãos, Deus está falando aqui comigo numa situação que é diferente do que vem sendo falado nesses capítulos. Porque aqui Deus está falando sobre uma situação em que Deus já conferiu riquezas, já conferiu honra, já conferiu coisas que o coração do homem deseja, mas ele ainda não o comeu, mas o outro o comeu. E aí Deus vai falar, a palavra vai dizer que isso é vaidade e grave aflição. E eu perguntei a Deus, por quê? Senhor, eu não entendo por que isso também é vaidade. Quantas vezes que acontece de Deus falar algo para você e você não viver, mas vê que aquilo que Deus falou para você na vida do outro já aconteceu, ou que Deus permitiu que alguém tirasse aquilo que era seu. Muitas vezes isso acontece. Só que aqui a Bíblia vai dizer que também isso é vaidade e grave aflição. A parte da aflição eu entendi. O que eu não entendi foi porque disso ser vaidade. A primeiro momento nós não entendemos por que isso é vaidade. Aí o versículo 19 do capítulo 5 do livro de Eclesiastes vai dizer assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Nada que é dado a gente, que não foi Deus que deu, não é nosso. Porque tudo que nos é dado é dom de Deus. Quando nós ganhamos algo achando que aquilo é nosso, existe uma vaidade aí que precisa ser quebrada. Glória a Deus. Aí está a vaidade a ser quebrada. Ah, mas o Senhor não falou que era meu? Mas o outro tem, mas o outro pega. Por que Deus permite isso? Porque você vai ficar aflito até Deus quebrar a sua vaidade. Enquanto você não reconhecer que foi Deus que te deu aquilo, sinto em te dizer, a sua aflição vai continuar. Porque a Bíblia vai dizer, versículo 18, eis o que eu vi,
Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante um pouco dia da sua vida, os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Irmão, sabedoria do alto. Olha só. Por que uma pessoa se cansou trabalhando? Por que a pessoa se cansou trabalhando? E conquistou aquilo que foi fruto do seu trabalho? Fruto, propósito. Ela se alegrou com aquilo porque Deus deu a ela vida, ferramenta para colher algo através dos dons que Deus deu a ela. Só que lá no versículo nos versículos 9, 10, 11, 12, 13, proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, aleluia, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quem quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Irmão, tudo aquilo que não produz fruto, a Bíblia vai dizer que aquilo que não produz fruto será cortado e lançado fora. Meu Deus, aleluia, Jesus. Tudo aquilo que não produz fruto será cortado e será lançado fora. O proveito, eu estou sentindo a graça de Deus. O proveito, aleluia, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama, até o rei se serve do campo. Veja que o rei, até ele se serve. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. O que adianta eu trabalhar e guardar algo que não vai gerar fruto? O que gera fruto é cortado. O que é cortado é sinal de dano. Meu Deus, será que você pode perceber? Isso é vaidade. O que é vaidade? Vaidade é aquilo que não tem propósito. Vaidade é aquilo que é vazio. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos de os verem com seus olhos? Meu Deus, olha isso. A Bíblia está falando sobre o sol. Você vai ver a expressão sol durante algumas partes dessa passagem. E vai ter uma parte na Bíblia que vai dizer que vai dizer assim: não se põe o sol sobre a sua ira. O que essa expressão que eu estou trazendo à memória, o que ela quer dizer? Que é para você não ver, você não se pôr o sol sobre a sua ira, você pôr o sol no sentido de você pôr o foco naquilo. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O que é esse mal? O homem a quem Deus conferiu riquezas bem honra. De nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede disso antes coma, antes o estranho come. Não concede que diz coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Por mais que aquilo Deus tenha dado, o outro pegou. Aquilo afligiu. Dependendo do tamanho da aflição, vai mostrar o quanto você pôs o foco naquilo que Deus está falando e tirou o foco de Deus. Ué, mas se eu estou tão aflito assim, significa que aquilo que Deus libera sobre a minha vida é maior do que o próprio Deus. Ora, pois, capítulo 6, versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se... Oh Deus, aleluia!
Já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte que ele? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre, que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é a vaidade, correr atrás do vento. Deus está falando de foco. Onde está seu foco? Está mais no que Deus libera ou em quem é Deus na sua vida? Porque se Deus é Deus na sua vida, pode pegar quem quiser o que aquilo que é teu. Você vai até ficar aflito. Mas se Deus é Deus na sua vida, a sua aflição não vai ser tamanha a ponto que você não reconheça Ele na situação. Aí o que a Bíblia está falando? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Melhor a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, Deus está colocando o sábio e o tolo no mesmo patamar. Que vantagem tem um sobre o outro? Se o tolo produz mais frutos, frutos que vem, que tem sabedorias que não produzem frutos, irmão. Tem sabedoria que não produz fruto. Que sabedoria que é essa que não produz fruto? A Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir o que se dizem sábios. Será que o tolo, que não parece sábio, produz fruto? Esse confunde o sábio, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A sua sabedoria tem produzido frutos? Senão não precisa falar dela. Não precisa ela, não se põe o sol sobre ela. Não se põe o sol, né, sobre a sua ira. Não se põe o sol sobre aquilo que te é tirado. Porque se você não reconhece que foi Deus que te deu, também isso é vaidade. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Melhor é a vista dos olhos. Foco. É aquilo que o olho vê. Eita, labassúria narabás. Melhor é aquilo que o olho vê. É melhor ver o suor do teu trabalho sendo conquistado, ou as tuas riquezas sendo divididas nos teus funcionários e haver alegria e comunhão, do que você ver um contendendo com o outro, glória, arabaxeira, mananarras, do que ficar guardado as coisas, tudo no canto, do que você se guardar tudo e viver em conflito e vai dormir em conflito. Labai decai aço, riamando de raço decai. É melhor isso. É melhor você ter fruto. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Você sabe que essa vida vai passar rápido? Você sabe que você está aqui para propósito? Ou você acha que Deus fez você único por quê? Não existe nenhum outro ser humano igual a você. Cada ideia que Deus te dá é diferente. E foi Deus que te deu. Aí você vai e só pensa na injustiça. Você se acha injustiçado. E você não tem alegria. Você não tem alegria. Porque onde que está o sol na sua vida? Sobre as injustiças que você viveu. Ora, mas tudo isso é uma injustiça. Mas o próprio Cristo não só foi injustiçado, como foi envergonhado. O propósito dele, ninguém quis pagar. Era o mais amargo possível. Na realidade, ele era o que não precisava viver tudo o que nós tínhamos que viver. Toda a maldição, toda a ira de Deus recaiu sobre ele. Toda a ira caiu sobre a vida dele. Aonde tem estado o seu foco? A árvore que não dá frutos será cortada. A tudo quanto há de vir já se deu o nome. Irmãos, maior sabedoria que existe.
a tudo quanto há de vir já se deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e não se pode contender com quem é mais forte do que ele. A maior sabedoria que existe. Deus é mais forte do que você. O que adianta eu crescer tanto? Por mais que Deus me queira elevar em algum sentido, em algum momento eu vou ser maior do que Deus? Pensa sobre isso. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Que proveito? Qual é o proveito? Qual é o proveito? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Aqui não está falando quem pode declarar ao homem o que será dele, depois debaixo do sol. Está falando quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol. Quem pode dizer ao homem o que ele vai viver depois? Quem pode tirar o homem da sina, da condição da condição dele de ser humano, de ter que ir para debaixo da terra, o corpo dele ir debaixo da terra? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Ei, tá na hora de você olhar para o que está na sua frente. Será que não está na hora de você parar de argumentar com coisas que não vai levar fruto dentro da sua casa e começar a olhar para o que está na sua frente e fazer o que você pode e querer parar de buscar resposta e buscar experiência com Deus? Solidão. A palavra está falando aqui, solidão. O que é isso? O único momento que Deus se sentiu só, eu vou te dizer, Jesus se sentiu só foi na cruz. Ele não andava em todo momento com pessoas. Eram poucos. Ele andou em viagens, ele andou, mas aonde que estava se sentindo só? No momento que ele se fez maldição por mim e por você. Cuidado com a solidão. A solidão pode ser essa ansiedade que você quer estar cobiçando, colocando foco, sol, olhar sempre no amanhã. O amanhã não te pertence. O amanhã, ele não pertence, irmãos, não te pertence. A gente tem que viver mais, tem que viver mais o agora, tem que viver a espontaneidade da presença. Será que eu estou dando fruto? Por quê? Entendeu? Por que é tão importante guardar coisas que eu não vou usar? Tá cheio de roupa lá que não vai usar, tá guardado. Tá cheio de sapato, tá vendo passar necessidade lá no sul e tá cheio de coisa guardada e não dá, não faz. Vai usar quando? Vaidade, irmãos. A gente tem que pensar que vaidade, ela não acrescenta nada. Enquanto você não tiver o foco em Deus, em Jesus Cristo, que não teve vaidade nenhuma para te salvar, você quer conquistar as coisas de quem? Dele? As coisas que ele tem para te dar? O próprio Deus que já te concedeu? Ai, porque Deus não fez o que ele me prometeu. Ai, porque Deus não me concedeu. Eu me sinto só. Se sente só igual Cristo se sentiu na cruz? Quando estava carregando os seus pecados? Alguma coisa está errada na sua visão, irmão. Pensa sobre isso, amém? Pensa sobre isso. Vaidade, irmãos. Tem que pensar sobre isso. Amém? Que o Espírito Santo possa estar ministrando, trazendo no seu coração
coisas que já não produzem mais fruto na sua vida. Coisas que você vê, que você sabe que não tem mais frutos. Que o Espírito Santo possa estar renovando a sua vida. No nome de Jesus, que o Senhor venha te direcionar. Venha trazer tudo aquilo que precisa do novo olhar. Coloca o Senhor agora o sol, a vista, aquilo que a pessoa tem na frente dela. Refaz e renova o foco das pessoas que aqui estão me ouvindo, no íntimo do seu coração, para que elas venham viver os seus propósitos, para que elas venham viver a tua presença, uma vida de experiência, de propósito, de fruto, de presença, e alcançar aquilo que o Senhor tem, mas de modo a reconhecer que nada pode ser nosso a não ser que o Senhor nos dê, porque só o fato de nós acordarmos vivos já foi o Senhor que nos deu vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.